Oi pessoal, tudo bem? Já faz um tempo que eu tô querendo falar sobre esse assunto, né? Nós estamos em setembro, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? Eu sei que é um assunto complicado, né, hoje em dia, porque já estamos num período complicado, o assunto não é tão agradável assim, mas eu acho estritamente necessário falarmos sobre esse contexto, tá? Hoje eu vou fazer uma abordagem diferente, eu já falei por outras vezes sobre, não necessariamente suicídio, mas já falei sobre depressão, né, que é a causa principal anterior a que o suicídio ocorra, né? Então, falar sobre depressão, eu já falei sobre outros aspectos, inclusive psicológicos, né, de traumas e tudo mais. E hoje eu gostaria de trazer um ponto um pouco diferente, que nem sempre a gente se atenta para a questão da depressão, né? Deixa eu só trocar aqui de slide. Bom, aqui nós temos que a depressão ela pode ser basicamente de ordem clínica e de ordem reativa. Geralmente, quando falamos de depressão, a gente sempre fala de uma depressão de ordem reativa. O que vem a ser isso? Então, é como eu reajo a determinadas dificuldades da vida, tá? Então, eu tive uma morte de uma pessoa querida, eu tive perda do meu trabalho, eu perdi um relacionamento. Quer dizer, geralmente está ligado a algum tipo de trauma, né, que ocorreu na minha vida e aquilo desencadeou um processo depressivo. Em relação à depressão clínica, a gente pode falar que é aquela que não teria uma causa aparente. Então, ela seria mais de ordem genética. Então, tem pessoas que nascem já mais com uma maior propensão a ter depressão. Isso é uma questão genética, uma questão hereditária, né? Bom, o que é importante dizer aqui é que mesmo sendo uma questão hereditária, nós podemos, com vários outros meios e métodos, poder fazer com que essa depressão ela não se desenvolva, né? É claro, é a mesma coisa que uma pessoa tem uma propensão à obesidade, né? Por uma questão genética. Nós podemos ou não desenvolver obesidade, né? Essa obesidade ela pode ser tratada, né? É lógico que vai ser mais difícil para uma pessoa que tem uma propensão genética à obesidade, mas ela pode ser tratada e pode ser evitada. A mesma coisa a questão da depressão, a gente pode conseguir evitar tratando de diversas formas, e uma delas que eu vou falar aqui é através da alimentação. Sim, a alimentação ela pode ser uma causa desencadeadora de depressão, tá? Eu não estou falando, não quero dar fórmulas mágicas aqui. A fórmula correta quando você está em depressão é você procurar um especialista, né? Então você vai até o médico, ele vai analisar a sua situação, vai ver se ela precisa ou não ser medicada, ou precisa de uma terapia, e os profissionais vão resolver isso. Essa é a questão correta. Mas a gente também pode pensar em como nós estamos nos alimentando e se isso pode causar algum tipo de depressão. Aí eu coloquei aqui embaixo que doenças e medicamentos. Então existem algumas doenças e existem alguns tipos de medicamentos que eles também podem ser desencadeadores de depressão, ok? Bom, o que é essa depressão, o que é essa alimentação, que eu vou falar só de uma parte da depressão, né, como eu falei para vocês, que é em relação à alimentação. O que é essa neuroinflamação, né? É um tipo de inflamação que eu vou ter no meu cérebro, tá? Que é um tipo de inflamação causada por radicais livres no cérebro. Nossa, mas como que é isso? Dá febre e tal. Não é essa inflamação que a gente está acostumado, é uma inflamação crônica, né? Então, essa inflamação, ela vem e é causada pelos radicais livres. E isso tem muito a ver com o tipo de alimentação que a gente está tendo, né? E é importante dizer que essa neuroinflamação, ela não traz só apenas depressão, ela traz também outras doenças, ou podem trazer outras doenças, tá? Como Alzheimer, Parkinson e entre outras doenças de ordem cerebral, ok?
Bom, quais são alguns sintomas, então, que a gente tem da depressão? Geralmente, esses sintomas, nós sempre pensamos em pessoas adultas. Mas é importante colocar aqui que nem sempre são pessoas adultas que sofrem de depressão. As crianças também podem sofrer de depressão. Então, um olhar atento às crianças, né, os pais, os educadores, é importante. Porque, por exemplo, sintomas como tristeza profunda, né, ansiedade, inquietação, agressividade, irritabilidade, hiperatividade, agitação. Então, todos esses sintomas são sintomas de depressão, que muitas vezes a gente pode ver na criança, né? E muitas vezes não é porque a criança ela é hiperativa que ela tá super bem. Não, não é só aquela criança quietinha, mais amuadinha. Isso daí, não, um sintoma isolado, ele não vai dizer que é ou não uma depressão. Mas se a gente tem uma característica, uma série de outros sintomas juntos, é bom levar sempre o profissional para poder analisar essa situação. Mas nessa questão, o que mais me deixa preocupada, assim, né, que eu observo em algumas pessoas, é um sentimento de vazio persistente. Então, desses sintomas, eu acho, para mim, tá, eu acho um sintoma muito importante de ser observado. Então, a pessoa sempre sente um vazio, tá? Isso é difícil a gente observar nas crianças, mesmo porque às vezes a criança não consegue nem traduzir, então é melhor levar mesmo um profissional para ele analisar. Mas sabe esse sentimento de vazio persistente que a gente tem? Por que eu estou fazendo aqui? Para que isso? Para que serve? E um outro sentimento que está aqui embaixo, que é um sentimento, tanto faz. Né? Onde você quer ir hoje? Tanto faz. Você quer comer o que? Tanto faz. Que tipo de roupa? O que você quer comprar? Tanto faz. Sabe? Porque nada mais faz um grande sentido, né? Tudo é sempre um grande vazio naquela vida. Então, esse é um tipo de sintoma que é bom tomar cuidado, porque ele pode ser um sintoma importante de via depressiva, tá? Outros tipos de sentimentos é um sentimento de desesperança, de inutilidade. Então, a pessoa se sente sempre inútil, ou até as coisas ao redor dela são todas inúteis. Para que é isso? Para que isso serve? Que traduz, na verdade, de uma perda de prazer pela vida, por hobbies, por atividades, por estar em grupo, para ir a um passeio, para se divertir, enfim. Essa perda de prazer pelas coisas também é uma característica muito importante na questão da depressão. Bom, outros sintomas, né, que a gente precisa, não é só um sintoma que vai poder dizer se é uma depressão ou não, mas um conjunto de sintomas causa um alerta na gente, né? Então, alterações de sono. Quando eu digo alterações de sono, quer dizer que esse sono ele pode ser um sono, pessoas que dormem muito ou pessoas que não dormem. As duas coisas, né? Os dois extremos. Tem gente que passa o dia inteiro dormindo ou o dia inteiro na cama. Eu sempre falo que uma das coisas, né, da depressão é que ela vai progredindo de acordo com que a pessoa vai ficando cada vez confinada na sua casa. Então ela começa a sair pouco, daqui a pouco ela não sai mais, ela quer ficar só dentro de casa, daqui a pouco ela só fica na TV, daqui a pouco ela só fica no quarto, ela começa a fazer a refeição no quarto, daqui a pouco ela se tranca no quarto, daqui a pouco ela só se limita à cama, daqui a pouco ela se limita à cama com luz apagada e assim vai, né? É claro que nem todo mundo é igual, mas esses sintomas, essa progressão, né, é bom ser observado pelos familiares. O que mais que a gente tem de sintomas? Dificuldade de concentração, de atenção e principalmente de tomada de decisão. Então, sabe, a pessoa não consegue se focar, a pessoa não consegue se concentrar, ela não vai muito bem nos estudos, ela quer fazer, talvez se ela estiver fazendo um curso, ela vai perceber que ela não consegue se concentrar, não consegue entender, não consegue reter informação e principalmente não toma decisão, fica sempre em dúvida sobre o que fazer. Alguns sintomas físicos que nós podemos destacar aqui é taquicardia, fibromialgia e enxaqueca. Bom, a fibromialgia, geralmente de depressão, vem com dor, né? Vem com dor emocional e vem com dor física.
Então, muita gente relata que tem dor no corpo todo. Dor no corpo todo pode ser uma fibromialgia, tá? Dói as costas, dói o joelho, dói a perna, dói tudo. Se você apertar, dói, né? Junto com esses sintomas também pode haver, e geralmente há, uma fadiga, né? Uma diminuição de energia, tanto física quanto mental. Então, a pessoa não tem mais aquela energia, né? Por mais que você, você é preguiçoso, você não quer mudar, você não quer tomar uma atitude, mas a pessoa não tem mais energia, mesmo física, não se sente bem fisicamente e mentalmente para desenvolver qualquer atividade. Muitas vezes o ato de conversar já é algo muito difícil para essa pessoa. Ela não quer nem conversar, ela não tem disposição, né, para conversar. Bom, mais outros sintomas relacionados a distúrbios alimentares, que, como eu falei, eu ia falar um pouquinho sobre alimentação, como a alimentação pode estar relacionada à depressão. Então, também esses distúrbios alimentares podem vir de ordem de opostos, né? Assim como o sono. Então, pode comer muito ou pode não comer nada. Isso vai depender de cada pessoa. Pode, inclusive, desenvolver compulsão alimentar. Compulsão alimentar é um outro tema bem complicado da gente poder traduzir aqui, mas é uma pessoa que se sente, ela come a todo tempo, né? Como que uma necessidade muito grande. E uma vontade de comer carboidratos à tarde. Isso é uma característica, tá? Que é bom ser observado, falar assim, nossa, o que seria os carboidratos? Eu tenho vontade de comer pão, tenho vontade de comer doce. Geralmente as mulheres é mais vontade de comer doce, né? No período da tarde para noitezinha assim. Também pode ser um sinal de alerta aí. E outros sintomas, e talvez o mais grave deles, são o pensamento de morte, pensamento sobre morte, pensamento suicida, né? Então, assim, sempre, é lógico que isso é sempre falado, mas é bom reforçar que esses pensamentos suicidas não é que a pessoa queira tirar a própria vida, né? É muito claro isso já. É que a pessoa quer eliminar as questões que fazem com que ela se sinta daquela maneira. Ela não quer mais se sentir daquela maneira. Então, uma forma de parar com que aquilo aconteça, porque é uma doença que traz muita tristeza, muita fadiga, muito cansaço, muita falta de vontade. Você não vê mais brilho em nada, entendeu? Nada faz muito sentido, enfim. Então, para você parar com tudo isso, é parar com essa vida que estão me oferecendo. Eu não quero mais disso, né? Então, esse tipo de pensamento geralmente vem com a pessoa com depressão. Então, seria assim, o cume, né? O máximo da doença pode acabar sendo um atentado, né? Fazer com que esse pensamento suicida realmente venha a cabo. Bom, e o que causa tudo isso em termos de alimentação? Como eu disse, pode ser hereditário, pode ser por medicamento, pode ser uma outra doença, né? Pode ser algum trauma que a pessoa sofreu. Então, tem vários processos desencadeadores, mas não é meu objetivo aqui. Então, eu vou falar qual tipo de alimentação que pode causar depressão ou pode vir associada e piorar uma depressão que a pessoa já tem ou que possa ter geneticamente uma propensão, tá? Bom, primeiro nível de estresse, né? Uma pessoa estressada é uma pessoa que vai ter vários problemas de saúde. Aí, como evitar o estresse? Aí cada um vai ter que achar um caminho, né? Eu sempre digo o seguinte, na psicanálise nós dizemos o seguinte, quando fazemos psicanálise, não é que a psicanálise resolve os problemas. A psicanálise vai achar junto com o paciente uma forma dele lidar melhor com aqueles problemas, porque os problemas sempre vão existir para todo mundo o tempo todo, né? Agora, como cada um enfrenta e encara isso, é que pode ser mudado. Bom, a segunda parte é sobre alimentação. Aqui eu coloquei alguns dos principais alimentos que podem desencadear esse processo depressivo, tá? Então, a gente tem aqui o açúcar, principalmente o refinado. Eu não posso comer açúcar, gente? A gente pode tudo,
né? Eu digo sempre o seguinte, se você tá lá no ano novo, você tomou uma taça de champanhe, você não é alcoólatra por causa disso, né? O alcoólatra tem outra definição. Eu estou dando assim um exemplo bem claro, né? Lógico que não tem a ver com açúcar, mas para vocês entenderem que tudo depende da frequência e da quantidade que a gente consome determinado alimento. Tudo é alimento, tudo pode ser bom, dependendo da quantidade e da frequência com que você use aquilo, tá? Então, o açúcar refinado é um grande problema, principalmente porque a maioria das pessoas come grandes quantidades de açúcar refinado por dia. Isso, eu não estou falando só do açúcar que você compra lá no mercado e põe lá na sua comida. Eu estou falando também dos alimentos industrializados que já vêm com este açúcar, tá? Com glicose, com xarope de milho, enfim, com várias coisas que para poder realçar o sabor desse alimento é acrescido nesses produtos industrializados. Então não é só o açúcar que você acrescenta no seu cafezinho, é esse açúcar mais um outro tanto de açúcar que você nem sabe que está comendo, que está naquele alimento industrializado que você comprou, tá? Farinha branca. Não posso comer um pão? Não estou falando que você não pode comer um pão, mas geralmente come-se muitos pães, muita massa, muita farinha branca todos os dias. Então realmente o excesso não faz bem. Gordura saturada, gordura trans, ou seja, aqueles óleos, né, que a gente compra, óleo refinado, geralmente vem de gordura trans. Produtos industrializados, eu já falei aqui, tem tudo quanto de ruim naqueles produtos. Eu sempre digo o seguinte, quanto mais embalagem tiver, quanto maior o rótulo e os ingredientes lá embaixo, quanto maior for o número de ingredientes e os nomes mais estranhos, eles são mais perigosos. Então, quando eu compro uma banana, ela não vem embrulhada, ela não vem com rótulo, então é a melhor opção de alimento que você pode ter. Pouca fibra. As pessoas geralmente não comem fibra. E as fibras estão onde? Nas cascas das frutas. As pessoas nem comem frutas, quem dirá com a casca, né? A gente pode também ter, por exemplo, farelo de aveia, né? Como uma fibra, psyllium, que agora está na moda, enfim. Todos os cereais que são integrais, né? Que podem também contribuir para a fibra aí. Pouco ômega 3 e muito ômega 6. O ômega 6 geralmente vindo aí daquelas gorduras trans que a gente falou, dos óleos e tudo mais, tá? Onde a gente pode encontrar esse ômega 3? O ômega 3 geralmente vem dos peixes. Eu coloquei aqui as fotos, pode vir do salmão. Fala assim, nossa, mas salmão, atum muito caro. Mas pode ser uma sardinha, por exemplo. Pode ser de lata, pode ser até de lata, tá? Você tira aquele óleo que vem junto e consome a sardinha ou o atum. Então é uma boa opção. Aqui eu coloquei também um desenho, né, de um lanche frito com crosta, batata frita e tudo mais. Então, imagina essa batata aí com uma gordura hidrogenada, depois colocada no óleo super quente. Isso daí pode ser, o excesso disso tudo também pode ser desencadeador de depressão. E como dá para melhorar, né? Eu tô resumindo aqui profundamente tudo isso, mas como que dá para melhorar? Bom, dá para melhorar com exercício físico regular, porque o exercício físico regular, ele traz, além de boa saúde física, traz boa saúde mental, né? Você vai produzir aí uma serotonina, por exemplo, né? Que é um hormônio aí da felicidade e tudo mais, vai ajudar na depressão. Só que é um exercício físico regular, não é um dia que eu decido por mês dar uma caminhada de 10 minutos, né? O exercício físico regular, ele vai ajudar nas questões de depressão. O exercício de relaxamento, então uma meditação, né? Uma coisa que você fique mais concentrada, focado, relaxado. Uma introspecção, isso também pode ajudar, já comprovado inclusive cientificamente, tá? E ajuda até na qualidade do sono. E uma alimentação de qualidade. Então, o que seria uma alimentação de qualidade? Tem dois vieses básicos. Você retirar os alimentos que prejudicam o quadro e acrescentar alimentos que ajudam a melhorar o quadro.
Então, quais alimentos que eu poderia retirar para ajudar a melhorar esse quadro? Então, a gente tem os alimentos industrializados. Então, quanto menos você comer de produtos industrializados, melhor será a sua saúde de forma geral. Não é só para depressão, né? Mas vai ajudar bastante. Os açúcares, farinhas brancas, glutamato de sódio. Mas o que é esse glutamato de sódio? É aqueles temperinhos que você compra para poder colocar na comida, sabe? Para poder dar sabor. Gente, coloca cebola, coloca alho, coloca azeite, deixa esse negócio para lá. Aspartame, que é um tipo de adoçante, gorduras saturadas, tá? E como dá para melhorar ainda? O que a gente passa a comer mais, né? O que a gente deve tirar esses industrializados, esses gostinhos artificiais, tudo isso, o que a gente deveria passar a comer mais? Frutas, né? Frutas vermelhas, abacaxi, laranja, limão. Aqui eu coloquei alguns tipos de fruta, qualquer frutinha que seja vermelha, roxinha, pretinha, excelente, né? Verduras, bastante, gente, todas as refeições, principalmente as de folhas verdes escuras, tá? Então tem agrião, tem pode comer o brócolis, salsinha, cebolinha, que são os temperinhos. Caprichem nisso, não precisa daquele temperinho que eu não vou falar o nome, né? São vários. Então, você acrescenta um pouco mais de sabor, você vai ver como fica muito melhor. Alho, tomate, principalmente ele feito no molho, né? Que ele é rico em licopeno, que é um antioxidante, vai ajudar esse cérebro a funcionar melhor. Oleaginosas, como castanhas, nozes, amendoim, que é uma coisa mais acessível, né? Aqui eu coloquei a foto da castanha do Pará, que agora é chamada de castanha do Brasil, que é rica em selênio, né? Então, que é um super antioxidante, excelente para tudo, inclusive para melhorar esse cérebro aí, para deixar ele mais power. Cúrcuma, né? Então a gente pode usar pozinho, pode usar a própria raizinha na comida, em sopas, em caldos, fica uma delícia. Cereais integrais, então começar a trocar os cereais por cereais integrais. Quanto mais você comer de coisa que menos foi mexido, industrializado, melhor, tá? E fibras, como eu já falei aí pra vocês, fibras estão nas cascas de frutas, as fibras estão nos legumes, nas verduras. Então, se você comer o mais natural possível, com certeza você vai melhorar o seu quadro. E mais todas as outras questões, não só essa. Então, para eu ir finalizando aqui, o que eu quero dizer é que depressão não é, de forma alguma, frescura, falta do que fazer, querer chamar atenção, doença de rico e todas essas bobagens que as pessoas andam falando por aí. Depressão é uma doença, é séria e pode sim culminar da pessoa querer acabar com a própria vida, para vocês verem como é séria essa questão. E também, aí você pode me dizer, mas olha, eu como direitinho, eu faço tudo certo, por que será que eu tô depressiva? Eu não sofri nenhum trauma, não tô tomando nenhum medicamento. Aí a gente vem aqui e Freud explica. Antes que você seja diagnosticado com depressão ou baixa autoestima, primeiro certifique-se de que, na verdade, não esteja só cercado por idiotas. Então, às vezes, o nosso ambiente, onde a gente vive, né, ou as pessoas que vivem ao nosso redor, fazem questão de que a gente se sinta dessa maneira. Mas e aí, você vai mudar as pessoas? Não, mas você pode mudar a sua atitude em relação a elas. Saber do seu valor, se reconhecer como ser humano capaz, confiável, totalmente produtivo e ir em frente e mudar isso. Gente, é isso que eu queria falar muito brevemente. Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau. E agora eu vou ter que terminar aqui, né?